Voltamos com roda de entrevista que nesta noite recebe o vereador Elias Vaz. No bloco anterior, a Thaís Lobo fez uma pergunta para o vereador e ele mesmo não tinha resposta pronta. Retoma a pergunta, Thaís. Pois é, vereador, por que a Fátima, mesmo com toda essa crise na saúde, ainda permanece, na sua opinião? Bom, essa é uma pergunta que todos os vereadores, aonde eu ando, todas as pessoas ficam perguntando, até mesmo outros secretários que a gente conversa, realmente não compreende por que o prefeito Luiz Rezende insiste em manter essa secretária no cargo. Até porque, assim, por várias situações a gente provou que ela realmente não tem capacidade de resolver os problemas. Agora mesmo estourou mais um problema, né? A prefeitura acabou de perder R$250 mil por mês com relação ao SAMU, né? Dá R$3 milhões por ano por falta de relatório. Né? A mesma coisa nós temos na situação da vigilância sanitária, que perdeu mais R$300 mil. Então, assim, são prejuízos. A gente, por exemplo, vê uma situação onde nós fomos lá no almoxarifado, achamos lá mais de 500 latas de Pregomin, que é um leite caro, um leite especial, e a gente foi até observar nas reportagens das TVs que nos dias antes do vencimento do leite vencido, a gente verificou que por diversas vezes crianças foram à imprensa pedir esse leite, os pais, né, foram à justiça e os leites lá perdendo. Entendeu? Então, assim, mostra tanto que há uma incapacidade da secretária. E não é por falta da gente levantar situações. Né? Por exemplo, o raio-x mesmo, nós falamos para ela no início de dezembro. Quer dizer, passaram-se quase 5 meses. Aí qual foi o resultado? Ela assinou um novo aditivo, fazendo um novo contrato, 12 meses, de R$6 milhões com a danada da Tec Capital. Sinceramente, quer dizer, o que é isso? Quer dizer, e a gente continua, eu tive inclusive conversando com técnicos, eu falei com um técnico, pediu para não revelar o nome, um técnico, funcionário efetivo da prefeitura, em radiologia, ele falou assim, olha, o normal seria a gente ter trabalhando com equipamento. Nós estamos com 3, porque não instala os outros equipamentos, quer dizer, nós estamos pagando funcionário, nós estamos com equipamento novo nas caixas lá no almoxarifado, e a secretária não dá conta profissional e fica pagando, vai pagar mais 6 milhões para o contrato. Não dá para entender. Vereador, a manutenção dessa secretária está sendo um prejuízo. Isso para não entrar, eu estou falando um problema financeiro, para não entrar no problema de tanta gente que está morrendo pela incompetência dessa secretaria. Então, sinceramente, eu não consigo entender, eu acho que o prefeito Luiz Rezende perdeu completamente a sensibilidade. Bom, pergunta de telespectador. Gostaria de saber do vereador como o prefeito conseguiu construir, segundo ele aqui, 1.396 casas. Está escrito aqui no Buena, saída para Paraguapó. Tem informação disso? No Agora? Eu não tenho informação. Valor de 7.740.000. A mesma construtora construiu um viaduto na Vila Canaã no valor de 11.400.000. Para a saúde, nada. É a pergunta do Divino Martins, do setor Pedro do Vico. O prefeito tem uma característica, ele faz muito aquela política antiga, é obra. O negócio dele é obra. Então, esse negócio de investir na assistência social, concreto, nós estamos tendo crise também nas SEMAS, investir em educação, saúde, não é dele. Né? Não é dele. Porque ele acha ainda que isso não dá volta. Dar volta é fazer viaduto, é fazer asfalto, é pintar meio-fio. Né? Eu até brinco e falo assim, olha... Mas está precisando pintar meio-fio. Mas não pode ser só isso, né? Não pode ser só pintar meio-fio, porque eu até brinquei, que esse mutirão do Willis está até inflacionando o valor do CAU em Goiânia, porque a única coisa que eles estão fazendo é pintar meio-fio. Outra pergunta aqui do Flávio Correia, do Parque Anhanguera. Como está o andamento do projeto do senhor em relação à implantação de rede de alta tensão somente via subterrânea urbana de Goiânia? Eu emendo a pergunta. Um sonho como goianiense que eu tenho é ver fio embaixo da rua. Existe um problema que é o seguinte, Goiânia tem um problema pior ainda, porque hoje nós estamos, a legislação, ela acaba permitindo atual, ter rede de alta tensão, né? Então a rede acima de 69 kV, então, que é um negócio absurdo. Então nós entramos com um projeto, o projeto foi aprovado hoje na Comissão de Obras, ele vai para plenário amanhã, está na pauta de amanhã para a última votação. O relator foi até o vereador Tiãozinho Porto, que foi favorável, e hoje nós aprovamos por unanimidade na comissão. Porque esse drama que vive o pessoal ali no Parque Anhanguera é algo absurdo, né? O pessoal vai e faz um investimento, Enzo, mora ali naquela região e de repente vê um trombolho daqueles postes absurdo lá, passando uma rede de alta tensão, que aliás tem uma contradição, porque aonde eles instalam, eles colocam uma metragem que eles não aceitam construir. Na hora que eles vêm instalar, aí é desse tamanhozinho, eles já não respeitam a metragem que eles mesmos exigem quando já está instalado, não permitir construir. Então, a população dali não aceita, tem toda uma movimentação. Quando eles estiveram na Câmara Municipal, eu até perguntei para eles, falei assim, porque essa empresa aí, a Enel, é uma empresa italiana, né? Uhum. Eu até perguntei, na Europa vocês fazem isso?
no meio da cidade. Aí ele falou assim, a gente respeita a legislação de cada cidade. Eu falei, tá bom, então nós vamos dar uma resposta e estamos construindo a lei para eles aprenderem a respeitar a lei também. Né? Eles não podem encarar a gente como submundo, né? Que nós aqui aceitamos qualquer coisa. Se lá eles respeitam o cidadão, aqui também eles têm que respeitar. Vereador, ainda sobre a SEI, talvez até para que a gente possa avançar em outros assuntos, o que acontece agora? A população, todo mundo quer saber, já passou por lá, já foi aprovado em plenário, quais são os próximos passos? Bom, quando a gente encerra, na verdade, a SEI ela teve uma característica, nós fizemos 12 sub-relatórios. Por que nós fizemos isso? Porque são assuntos totalmente distintos. Não dá para você colocar, por exemplo, um promotor para investigar, para dar, na verdade, sequência para um problema de manutenção de veículo com questão das UTIs, né? Então são situações distintas, por isso nós desmembramos, até para ficar mais fácil para encaminhar, e tem até questão de competência, por exemplo, uma manutenção, ela tem uma característica que tem verbas do governo federal, então ela vai para a Polícia Federal, vai para o Ministério Público Federal. Já tem outras situações que é o Ministério Público Estadual, que é a DERCAP, que é a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio Público. Tem outras situações, novos documentos que a gente vai encaminhar para a Delegacia de Homicídio, que está investigando essa situação específica das UTIs. Então, nós fizemos esse desmembramento, tudo isso vai ser encaminhado para vários órgãos, inclusive Tribunal de Contas do município, aquilo que for competência, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União, até esses casos. Então, tudo vai ser encaminhado, toda a documentação para os órgãos competentes para dar a sequência às irregularidades detectadas. E a expectativa nossa é que todas as pessoas que cometeram efetivamente a lesão à sociedade, que paguem por isso. O vereador Clécio Alves, ele também está com uma proposta de instalar uma comissão provisória da saúde. O senhor aprova essa proposta? Sim, eu acatei a proposta dele no relatório, né? Nós colocamos que é uma comissão, a gente chama de comissão especial temporária. Então, a ideia é essa comissão ser os mesmos membros da comissão de inquérito, para que ela possa acompanhar exatamente os desdobramentos daquilo que foi identificado e também algumas propostas. Por exemplo, nós fizemos a sugestão para a instalação de um comitê de crise. Porque nós temos um problema agudo hoje na saúde. O problema da saúde é seríssimo. Essa questão de UTI não dá mais para a gente aceitar um negócio desse. A gente abrir o portal da prefeitura e ver 70, 80 pessoas aguardando vaga em UTI, tendo a média de pessoas para conseguir uma vaga 3 dias. Imagina, o que é isso? O médico vai e diz, está precisando de UTI, demora em média 3 dias. Aproveitando que é grave isso, Enzo, olha, uma pessoa que tem um infarto, por exemplo, se ela é atendida um determinado procedimento nas 12 primeiras horas, ela tem 60%, por exemplo, de chance de não ter sequela e de sobreviver. Se passa disso, cai para 5%. Então isso é uma coisa absurda. Tem pessoa que está morrendo por causa disso, isso é assassinato. Então nós precisamos resolver. Então nós fizemos essa proposta no comitê de crise com a participação do Ministério Público Federal e Estadual, liderado por eles, com a participação também do Governo do Estado, União e Prefeitura, os 3 entes, para sentarem à mesa, porque está tendo um problema aqui também. Nós não estamos tendo diálogo entre os entes. De poder. É preciso ter. E aí, assim, esse aspecto eu quero responsabilizar mais a Prefeitura, porque a secretária não tem diálogo com ninguém. Porque uma coisa foi certa, eu reconheço essas coisas. Por exemplo, o secretário Leonardo, toda vez que a gente procurou ele, foi aberto, dialogou, todo o problema que nós pautamos, ele chamou a gente para conversar, então nós precisamos reconhecer que ele está muito mais aberto ao diálogo do que a secretária municipal, entendeu? A gente tem que fazer, eu tenho coisas que eu critico, mas tem coisas que a gente precisa reconhecer. O prefeito Iris Rezende já disse que ele tem a prerrogativa e não vai trocar secretário. O senhor já respondeu que, se isso acontecer, pode pedir o impeachment dele. Em cima desse raciocínio, no caso, a pergunta aqui do Leonardo, de impeachment do prefeito, quem governaria... Não é o Vilela não, né? Não é o Vilela. No caso de um impeachment do prefeito Iris Rezende, quem governaria seria o presidente da Câmara, André Azeredo, que é amicíssimo, segundo o Leonardo, que não é Vilela, de Iris Rezende. Ou seja, continuaremos todos sendo, entre aspas, cozidos na panela do casal Iris, fazendo uma referência ao programa Cozinhando com Dona Iris. Muito inspirado o Leonardo aqui, né? Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, assim, não é a situação que a gente desejaria, né? Eu sinceramente, eu tenho falado que eu tenho a esperança que o prefeito tenha, até ruim a gente falar isso, né? Mas é que ele tenha maturidade, né? Porque ele está agindo com uma infantilidade, parece que emburrou com essa secretária. Senilidade? Não, mas ele está emburrado. Não quer dar o braço a torcer, que ele fez uma péssima escolha. A impressão que dá é essa, que ele não quer reconhecer. Ele já chegou a dizer para algumas pessoas que a gente ouviu falar, eu não quero ficar aparecendo para a sociedade que eu estou cedendo pressão. Olha, não se trata disso. Eu, sinceramente, o prefeito precisa entender que a gente está vivendo um momento que uma coisa é ele escolher o gerente da fazenda dele. Aí ele não precisa dar satisfação para ninguém. Agora, secretária de saúde é uma coisa de interesse público.
Então, os órgãos de controle têm direito de se manifestar, sim, né? A sociedade tem direito de se manifestar, sim. A imprensa tem direito de se manifestar, e a imprensa não está mentindo quando todo dia traz aí nos teus telejornais uma situação caótica que hoje nós estamos tendo hoje na estrutura da saúde. Não adianta propaganda enganosa para tentar mentir, e nem notinha, porque tem hora que eu fico assim indignado. A TV vai lá, entrevista uma pessoa, não tem médico. Aí entrevista o servidor, fala, não, realmente não tem médico. Aí a secretaria manda, não, tem médico. Ué, então, que negócio é esse? É uma coisa absurda, é surreal a posição. Então, primeiro assim, o que nós realmente desejaríamos é que o prefeito tome uma atitude. Agora, não tomando, eu sinceramente, não dá para esperar esse desastre mais 2 anos e meio, não dá. Então, nós vamos ter que tomar uma atitude. Então, para mim, o prefeito perde as condições de continuar à frente da prefeitura. E nossa assessoria, não só a minha, mas a assessoria do vereador Cajuru, a assessoria da vereadora doutora Cristina, nós estamos estudando, está sendo feito um estudo jurídico da possibilidade de nós entrarmos com uma coisa consistente com pedido de impeachment. Essa é uma possibilidade. Não é o que nós queremos. Esperamos que o prefeito realmente afaste a secretária e dê um outro rumo para a saúde em Goiânia. Vereador, a gente percebe também em Goiânia muitas obras paradas, inclusive tem uma SEI que caminha na Câmara também, que é a SEI das obras paradas, inclusive que inclui muitas unidades de saúde que estão paradas, como por exemplo o Hospital e Maternidade Oeste, lá no Vera Cruz. A SEI da saúde conseguiu avançar algum ponto nisso ou deixou mesmo para a SEI das obras? Não, essa aí, quando a gente percebeu que já estava sendo construído, até porque irregularidades na saúde é uma quantidade enorme. Teve uma hora que a gente falou, não, chega, se a gente for pegar tudo, a gente não dava conta de acabar. Aí a gente não conseguia nem fechar as coisas que a gente já tinha, né? Então, acho que o vereador Alisson Lima, que é o presidente dessa SEI, o relator é o vereador delegado Eduardo Prado, eu tenho certeza que eles vão conseguir fazer um trabalho bem interessante nessa questão de obras paradas. Eles estão fazendo um trabalho, eu tenho certeza que vai surtir um resultado bem positivo. Vereador, já mudando um pouquinho de assunto, o senhor aí está tão produtivo na Câmara de Vereadores, mas parece que para esse ano o senhor tem um plano um pouco diferente. O senhor está pensando em eleição esse ano? Olha, primeiro assim, só para dizer que a nossa atuação sempre... ano passado mesmo, porque o pessoal fala assim, tem SEI por causa de eleição. Primeiro que essa SEI começou ano passado. Segundo, que no ano passado eu participei de outra SEI, que foi a SEI da SMT. Então, para mim, acho que papel de investigar, e é só olhar meu histórico, vai ver que sempre eu fiz, até porque eu acho que o Poder Legislativo, e está na Constituição, ele não está lá para ficar puxando saco com o Poder Executivo ou para ficar fazendo política de tomar lá da cá, de barganha com o Poder Executivo. Ele está lá para fazer, inclusive, fiscalizar, é um órgão autônomo. Eu acredito nisso, acredito que está na Constituição, isso é sério, tem que ser respeitado. E vou fazer isso aonde eu estiver, né? Então, esse ano, objetivamente, o partido me colocou essa discussão, inicialmente até com o Vanderlan, quando estava no PSB, e a própria Lúcia Vani, os dois me fizeram essa sugestão, essa proposta, e discutiram, nós chegamos a discutir, inclusive, com a direção nacional do PSB, e eu resolvi aceitar esse desafio. Então, estamos esperando a convenção, objetivamente, mas tudo indica que eu devo realmente disputar a eleição para deputado federal. O senhor já se candidatou para governador e deputado estadual. Por que agora deputado federal? Olha, é por uma questão partidária, né? O partido hoje ele tem uma necessidade, porque nós vamos enfrentar uma situação no país agora que a eleição do deputado federal ela passou a ser fundamental para os partidos, né? Primeiro, a questão do fundo partidário, a questão do tempo de TV e principalmente a questão da cláusula de barreira. Porque, na verdade, os partidos que não conseguirem cumprir a cláusula de barreira, na prática, vão cair na clandestinidade. Por quê? Porque elas não vão ter tempo de TV. Imagina um partido que tem candidato e o candidato não aparece na TV. Quer dizer, é um desastre. Então, o PSB hoje está jogando muito pesado nisso, né? E eles acharam que o meu nome é um nome que pode ter chance eleitoral e dentro desse contexto, eu acho que dentro dessas condições, eu particularmente, eu sempre fui uma pessoa que fui candidato muito solo, muito sozinho, né? Eu nunca tive apoio, nunca tive estrutura e dessa vez você tem um partido que está, na verdade, o senhor deve se afastar dos trabalhos na Câmara? Provavelmente eu estou estudando isso, eu tenho conversado, inclusive, com algumas pessoas e é uma possibilidade real, até porque uma campanha para deputado federal não é brincadeira, né? Você tem que percorrer o Estado e eu, como sou muito Caxias, não gosto de faltar sessão, gosto de me dedicar, então eu estou achando muito assim, difícil eu compatibilizar, pelo menos na época da campanha, essas duas situações. Eu tenho uma predisposição a me afastar no período eleitoral. Vereador Elias Vaz, até para se candidatar a deputado federal, fiz uma pesquisa aqui de números, né? A sua principal votação foi em 2000, primeiro mandato, ainda o RICAL do transporte alternativo pelo PSTU, né? 14.237 votos. Teve umas quedas, caiu a 2.500 votos. E agora, em 2016, foi uma votação boa, né? 7.486
87, foi o sexto mais votado, então consolidado. Só foi também, em 2014, deputado estadual, teve 15.500 votos, não assumiu porque o Major Araújo... O Major Araújo era vice e não quis ser o vice. Não quis ser o vice, só estava na boa. Eu já tinha decidido que eu ia assumir. Assumir, exatamente. Eu ia assumir. Porque eu estava na dúvida, você ficava no mandato, eu acabei decidindo, não durou nem 2 dias, o Major Araújo anunciou que não ia assumir a Ele foi Aí durou pouco a minha condição de deputado. vice-prefeito e viúva porcina, foi. Pois é. Mas pegando essa numeração, é lógico que essa votação, cada eleição é uma eleição, cada contexto é um contexto, não seria um ponto de partida baixo, pegando como base essa votação de quase 4 anos atrás, 15.500 votos, eu não sei de cabeça hoje o quociente, mas precisaria o quê? De uns 60 mil votos para a eleição federal? Não, hoje federal, assim, depende. Na eleição passada nós tivemos três candidatos, 3 eleitos que tiveram menos de 80 mil votos, né? Em torno de 77, 78 mil votos. Não é uma votação simples, né? Agora, a votação para estadual geralmente se multiplica por 3. Então, naquela eleição eu teria mais ou menos em torno de 45 mil votos. Só que aquela eleição eu fui sozinho. Não tinha ninguém me ajudando, era só um grupo das pessoas ligadas a mim mesmo. Eu não tive, você tem ideia, eu não fiz dobradinha com ninguém na época. Eu não fiz assim. Eu tive muita dificuldade, foi uma candidatura meio de última hora, eu tive muita dificuldade de fazer. E mesmo assim a gente teve uma votação razoável, fiquei como primeiro suplente. Eu acho que essa situação de hoje é uma situação que eu penso que ela é bem melhor. Além do que eu aposto numa coisa que eu acho que é no eleitor. Eu acho que o eleitor hoje tem uma visão um pouco diferente. Eu acho que o eleitor está buscando pessoas que fiscalizam mais, até porque nós temos um problema gravíssimo no país hoje, da corrupção. Acho que o eleitor hoje vai querer renovação. É um sentimento que eu tenho. A Câmara Municipal demonstrou isso, né? Você imagina, de 35 vereadores, 22 vereadores não votaram. Isso não é qualquer coisa. Eu acho que foi ali um termômetro importante que eu acho que vai ser muito sentido que o eleitor goiano vai primar. Então, acho que as condições políticas também elas são diferentes. Ok, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta entrevistando o vereador Elias Vaz. Voltamos em instantes.